Olá, estou de volta para mais um programa na estante com bate-papo e sempre com um convidado muitíssimo especial. Hoje o meu convidado é muito especial, mas eu só vou dizer quem é depois que rodar a nossa vinheta. Eu espero você, não saia daí. No nosso bate-papo de hoje, eu recebo um mestre em Filosofia Contemporânea pela Unicamp, pós-graduado em História de Arte, graduado em Filosofia e também em Comunicação Social, é professor, artista plástico, palestrante e escritor. Autor do romance O Lado Imóvel do Tempo, dos livros de conto Violeta Velha e Outras Flores e A Mortalha, do livro de poesias Um Clitóris Encostado na Eternidade e do livro Nietzsche. Verdade como metáfora e linguagem como dissimulação. Também colabora com artigos para vários portais e revistas de âmbito nacional. Eu poderia ler muito mais sobre ele aqui, mas é muito melhor conversar, né? Bem-vindo, Matheus Arcaro ou Arcaro? Arcaro. Arcaro. Bem-vindo, Matheus Arcaro. Dulce, primeiro é um prazer, tá aqui de novo, na verdade, né? Com você. Pois é. A primeira vez no programa, mas várias vezes a gente já conversou e é sempre muito agradável. Alegria é toda nossa. Eu tenho certeza que você de casa vai curtir demais esse bate-papo, porque hoje ele é diferente, não é? Hoje a gente quer saber um pouco mais de você. Certo. Não só o seu aspecto profissional, né, o seu aspecto escritor, professor, mas um pouco mais do lado pessoal do Matheus. Então fala pra gente quais foram os objetos, os itens que você trouxe pra gente, que vai nos guiar nesse bate-papo aqui. Eu já falo 5 ou você quer que eu fale um por vez e já vou explicando? Não, se por enquanto eu apresento os 5 e a gente depois vai caminhando, costurando aí por aqueles que você escolher para começar. Ótimo. Então, 2 livros, que é O Mundo de Sofia, que é um romance filosófico. Clássico, maravilhoso. Muito bacana. Uma coletânea de contos da Clarice Lispector. Que eu adoro, tenho aqui, ó, igualzinho. Um bodezinho que eu dei para minha filha antes dela nascer ainda, com a imagem da Frida. Um cubo de arte de vanguarda, sobretudo do Picasso. E um anúncio de revista clássico dos anos 50. Que a gente está mostrando aí para você. Esses objetos nortearam cada etapa da sua vida. É verdade. Tem uma história por trás de cada um deles. Sim. E você vai começar contando pra gente essa história por qual objeto? Eu acho que eu vou começar pelo anúncio de revista. Acontece que quando a gente é adolescente, a gente não sabe o que fazer da vida, né? A gente quer ser tudo ao mesmo tempo, tudo né, e nada, né? A gente quer... E hoje que eu sou professor, eu entendo muito bem, né? Porque acho que assim, um cara ou uma menina de 15, 16, 17 anos, ela não tem maturidade, às vezes, para escolher uma profissão que vai ser pro resto da vida, né? Não tem mesmo. Eu acho que até às vezes é muito massacrante essa questão do vestibular e tal, né? exigência que tem que cumprir uma exigência. E eu senti isso muito, assim, muito na pele, sabe? Porque eu tava no 3º ano do ensino médio, eu não sabia absolutamente o que eu ia fazer. Não sabia de jeito nenhum. Eu sabia que eu gostava de escrever, né? Só que escritor no Brasil eu já sabia que não dava dinheiro, como até hoje sei, né? Então a arte, infelizmente... Eu ia falar, isso mudou? Não mudou. Acho que piorou, não é? Ah, sim. Piorou. Mas enfim, e aí eu acabei o ensino médio, fui fazer cursinho, e numa aula de, se eu não me engano, de comunicação, de semiótica, não lembro o que, o professor começou a passar a história da propaganda. E aí eu me deparei com alguns anúncios que eu achei geniais, assim, sabe? Um deles foi o anúncio do Fusca, né, dos anos 50, que geralmente a publicidade dessa época ela tratava de questões grandes, de falar sobre como o produto é bacana e não sei o quê. E aí veio essa propaganda dos anos 50 e reverteu essa lógica, né? Tanto é que o título é Pense Pequeno, né? E põe a foto do Fusca lá. Falei, caramba, dá pra fazer isso que também, genial, né? É muito bacana. Então eu falei, eu gosto de escrever, eu vou unir o útil ao agradável, eu também gosto de fazer roteiro de TV, então eu me embrenhei pela publicidade. Fui dono de agência aqui em Ribeirão Preto uns 6, 7 anos. E a minha primeira profissão, assim, digamos, mais séria foi de publicitário, né? Você fez comunicação social, portanto você fez jornalismo. Na verdade, nos 2 primeiros anos o curso é junto, né? Depois, ou você vai para jornalismo... Porque eu fiz jornalismo e eu lembro que a gente brincava muito na faculdade, assim, com os publicitários, né? A gente gosta de falar a verdade e o publicitário gosta de esconder a verdade para convencer você a comprar. A gente brigava com o publicitário. Óbvio que não é isso, né, gente? Mas porque jornalista também fala bastante mentira, né? Sobretudo hoje, né? Sobretudo hoje, jornalista... A era das fake news, né? Na minha época, a gente, né, tinha aquela coisa do ideal, né? Do vamos só falar a verdade, coisa e tal. Aí quando você sai da teoria e vai para a prática, a gente descobre que não é bem assim. Não é que não é nada assim, não é? E até pegando um gancho, não é? O meu livro sobre Nietzsche discute justamente isso, né? A gente poderia aqui ficar horas discutindo, mas o que é essa verdade, né? Pois é. Será que não é uma imposição social? Será que não é uma construção para agradar determinado grupo? Tem tudo isso, né? Tudo isso. É tudo isso, mas e mais um pouco.
E aí você sai dessa sua primeira profissão, dessa sua primeira paixão, a partir desse anúncio, que é a questão da publicidade. Então, eu fui... A determinada altura, eu fiz uma viagem longa para a Europa, eu fiz um mochilão de uns 50, 60 dias, né? Delícia. E aí eu voltei e falei, não quero mais isso para minha vida, não. Né? Eu já estava com algumas questões de consciência, né? Eu sempre fui, assim, um cara preocupado com as questões de classe, né? E aí, sei lá, eu fazia um dos clientes da minha agência era Pereira Alvim, né? Aí eu fazia um anúncio de 4 milhões de reais de um apartamento, depois não conseguia dormir à noite por conta do peso na consciência, sabe? Voltei e falei, vou fazer filosofia. Comecei filosofia, mantive a agência concomitantemente. Quando eu terminei o curso, eu vendi minha parte na agência e fui ser só professor. Você tinha certeza que você queria seguir uma carreira acadêmica aí? Eu não sei, mas eu sei o que eu lembro. Eu lembro que você queria fazer. Lembro o que falaram os cidadãos de bem que estavam do meu lado, né? Imagina só, você é um empresário, cara, você vai largar tudo para ser professor ainda de uma coisa que não serve para nada, que é filosofia? Mas mesmo assim eu fui, né? Fui e assim, eu costumo brincar. Hoje eu tenho menos dinheiro, mas eu sou muito mais feliz, muito mais realizado, porque eu adoro o que eu faço, né? Eu adoro ser professor, adoro filosofia, adoro comunicar ideia, ou melhor, discutir ideias. Discutir ideias. E onde que o mundo de Sofia entra na sua história? Foi nessa viagem na Europa que eu li esse livro, não é? Então, além de visitar os museus e a cultura grega principalmente, né? Eu me deparei com esse livro. Olha que interessante, né? Geralmente esse livro é lido por adolescentes, né? Bom, eu li assim, meus filhos leram na adolescência, eu já li um pouco mais velha, tá? Mas realmente é um livro que a gente tá na grade, gente, tá na listinha de escola dos adolescentes. E aí eu fui descobrir ele já na vida adulta, né? Eu também. E aí eu me encantei e falei, eu quero fazer isso, né? Eu quero ensinar isso, porque assim, o Mundo de Sofia, né, para quem não conhece, é um romance filosófico. Ele conta uma história a partir da história da filosofia, né? Sim. Então eu acho que isso é muito bacana para quem tá começando, né? Ele é bem didático. Claro, e olha, e esse daqui tá bem lindo, usado, né? Tá bem lindo, bem usado. E livro bom é isso, né? O Schopenhauer falava que livro bom é livro que para em pé, e eu falo que livro bom é livro velho, né? Que anota e que tem um monte de coisa. Com anotação, com papelzinho, esse é o livro bom, ó. Aquele livro que não ficou ali no plastiquinho, que tá novinho demais, né? Clarice Lispector. Então, a Clarice é um caso à parte, né? Porque... Acho que na vida de todo mundo, Nossa né? Senhora. Clarice é a Clarice. Como eu disse pra você, sempre gostei muito de escrever e tal. E aí eu conheci a obra da Clarice Lispector, né, no ensino médio, só que eu não fui arrebatado assim logo de cara, né? E aí eu estava na faculdade de propaganda quando eu li o livro de contos da Clarice, Laços de Família. Laços de Família. Meu Deus, eu falei assim, eu pensei comigo, né? É possível fazer isso com a palavra? Eu quero fazer isso, não é? Foi nessa hora que dentro da faculdade de propaganda eu decidi por ser redator publicitário, porque eu estava em dúvida se eu ia ser diretor de arte, se eu ia partir mais para a área do audiovisual, não. Eu quero ser redator porque eu quero escrever igual essa mulher. Olha que pretensão, né? Escrever igual essa mulher. Ela ia ficar feliz se ela soubesse disso, entendeu? Eu tomara, claro. eu tomara. O trabalho dela é para inspirar exatamente isso. Exato, eu concordo. Pessoas querem escrever como ela. E você sabe de uma coisa? A Clarice Lispector, ela faz a gente tropeçar nas palavras, né? E isso é muito bom. Eu costumo dizer que Clarice é o contrário de um livro de autoajuda, não é? Por quê? O livro de autoajuda, o leitor, ele vai ali e lê exatamente o que ele espera. O que ele espera. O que ele espera. Isso faz você se revolucionar. Ela faz... Nossa, deixa eu voltar. Será que essa mulher disse isso mesmo, Ela faz uma revolução, né, de palavras, de ideias. E ela mexe com os nossos sentimentos de tal maneira, né? Usando as palavras que estão ali, assim, a cata de todo mundo, né? Como diria o Drummond. É pra gente ver a importância da palavra, né, gente? Que tá em absolutamente tudo, né? Você pode musicar, você pode poetizar, você pode revolucionar, você pode tudo. E você, o seu caminho, tudo que você fez pelo jeito, a palavra teve um papel importantíssimo aí, Sem dúvida. Na publicidade, na comunicação social, na literatura. E eu preciso citar uma pessoa que é muito importante na minha carreira literária, que é o Menalton Braff. Menalton Braff. Que é um escritor que ele é gaúcho, mas ele mora aqui em Serrana há muitos anos, né? Ganhou Jabuti, ganhou Machado de Assis recentemente, né? Já foi nosso homenageado na Feira do Livro de Ribeirão Preto. Então, e o Menalton eu conheci ele em 2010, né? E eu fiz uma oficina de contos com ele. E eu mostrei algumas coisas, né? Todo mundo tem alguma coisa na gaveta e tal. E ele acreditou em mim, né? E ele começou junto comigo ali a lapidar os meus contos. E os contos que eu lapidei em 3, 4 anos se transformaram no meu primeiro livro.
Que a gente vai mostrar já, daqui a pouquinho. Então eu sou muito grato ao Menalton por esse incentivo inicial, né? Porque existem muitos escritores que estão começando e não sabem bem como fazer, né? E o Menalton me deu o caminho das pedras, me ajudou a escrever o meu primeiro livro, prefaciou o livro. Então eu sou muito grato a ele. Por isso a importância das oficinas, né, Sem Matheus? dúvida. Em que você possa tirar a sua... Porque às vezes o escritor está ali dentro de você, né? O que você precisa é lapidar, tirar aquela parte bruta e deixar aparecer o brilhante, né? Eu costumo dizer que eu dou também oficinas de contos, de romance, né? E eu acho que a gente não ensina ninguém a escrever, a gente instrumentaliza a pessoa. Não é? Sim. Por exemplo, de coisas... Guia, né? O que evitar na escrita, evitar lugares comuns, evitar clichês, evitar diálogos forçados, esse tipo de coisa. Não é? Mas ninguém ensina ninguém a escrever. Eu acho que é uma coisa que é uma potência que jorra, assim, sabe? Que vem, com toda certeza. Bom, daqui a pouco a gente vai voltar aqui conversando com o Matheus para saber como foi desafiar a primeira folha em branco no início do seu primeiro livro. Maravilha. Tá bom? A gente volta já. Matheus, Violeta Velha e Outras Flores, então seu primeiro livro é um romance? Não, é um livro de contos. Ah, esse é um livro de contos. Isso. Nasceu como? Como foi desafiar? Ou era uma coleção de papeizinhos jogados numa gaveta que depois foram criando formas, e como é que é isso? Quando o escritor está começando, né, e ele vai publicar o primeiro livro, ele tem um monte de coisa guardada e geralmente essas coisas nem todas são boas, não é? E aí que entra o Menalton, né, que o Menalton fez uma seleção, entre aspas, ele fez com que eu lapidasse esses textos e aí a gente chegou a 21 histórias. Então esse primeiro livro tem 21 histórias que na verdade foram escritas em, sei lá, 10 anos talvez. Né? Então o primeiro livro ele é uma coletânea de textos que tem muitos períodos da minha vida, sabe? E normalmente é assim, né? Quase sempre é assim na vida do escritor, né? Sempre o primeiro livro é aquele que demora. Demora e tem a questão técnica, prática também, né? Porque quando você é um escritor iniciante, você não sabe onde você vai publicar, você não sabe se a editora vai querer. Aliás, as editoras geralmente não querem, né? Esse é um capítulo à parte. Eu mandei meus originais para, sei lá, 30 editoras, né? E obviamente 27 nem retornaram, né? Mas 3 disseram sim. Não, 2 disseram talvez e uma sim. E uma sim. Você só precisava de um sim. Aí pronto. E depois que publica o primeiro, fica mais fácil, né? Fica mais fácil, o caminho já... E desses contos aqui, você tem um preferido ou um assim que você... O conto que dá nome ao título, né? O conto que dá nome ao que dá título ao livro é um Violeta Velha. Que dá nome ao título ficou esquisito. Ficou, né? Mas tá bom. Tá bom, né? Tá bom. A palavra. A palavra. A Violeta Velha, na verdade, é o olho roxo de um idoso, né? Porque é um livro bem violento, na verdade. Ele trata de questões bem fulcrais, assim, porque assim, a minha adolescência eu passei na casa do vovô. É interessante eu contar isso, porque minha mãe, ela é enfermeira, ela se aposentou no Hospital das Clínicas, ela foi trabalhar na casa do vovô. Quando ela se aposentou, eu era adolescente. Na casa do vovô? Na casa do vovô, e aí lá eu colhi muitas histórias de idosos. Então, muitos contos do meu livro são dessa época. É interessante, porque eles são guardados no subconsciente, né? E depois vem à tona, depois de 20 e tantos anos, né? Porque foi um período que foi, né? Um período especial para você. Muito especial. Conviver com um idoso, ouvir idoso, ler para um idoso é uma experiência, é marcante para qualquer... E essa Violeta Velha, na verdade, é um senhor que contou o relato de uma agressão em relação ao filho dele, né? Então, é uma violeta porque ficou roxo o olho dele, né? E velha por conta da pele. Ser uma pessoa mais... E assim, me marcaram muito essas histórias, tanto é que eu trouxe para o meu primeiro livro. Olha só, gente, tem sempre algo muito mais profundo, né? Atrás de uma palavra, atrás de um livro. Sua segunda obra, a gente vai deixar o Nietzsche para o final, tá? Tá, O Lado Imóvel do Tempo, que é o romance. Ah, sim, esse é o romance. E eles vieram numa sequência depois de fluidez, assim? Ou então, houve um hiato grande entre um e outro? Quando eu publiquei o primeiro livro, eu já estava em gestação com esse segundo, não é? Mas é assim... Estão nascendo meio que junto ali, né? Porque eu sabia que isso, financeiramente não ia dar retorno nenhum. Então eu queria fazer por prazer, né? E eu queria uma obra de mais fôlego. Então o primeiro livro, como é de contos, eu me desafiei a escrever um romance, sabe? E aí também, olha que interessante, também é sobre um velho. Né? Basicamente, posso dar um pequeno spoiler? Claro, assim, pode dar um spoiler total. O Salvador, que é o protagonista desse livro, ele tem 70 anos e ele é um bancário aposentado, é um poeta frustrado. E a hora que ele chega a essa idade, ele percebe que ele não fez nada de grandioso na vida. E ele começa a ficar angustiado por isso, sabe? E ele percebe que a morte se aproxima
E aí ele começa a elocubrar sobre possibilidades de eternizar o nome dele para que ele não seja esquecido depois que morrer. E a única saída que ele encontra é matar pessoas. Ui. Então ele se torna um assassino em série para ter o nome dele eternizado. Tanto é que o primeiro capítulo é ele... Para não ser esquecido. Exato. O primeiro capítulo é ele vendo o retrato falado dele no jornal em êxtase. Já gostaram do spoiler, né, gente? É, mas tem muito mais coisa aí, hein? Mas aí agora você não vai contar. Não, é mais nada. E esses livros a gente consegue aonde? Geralmente, eles estão em algumas livrarias pelo Brasil, mas eu acho que é mais fácil pelo site da editora. Editora Pelo site Patuá. da editora mesmo. Então, Editora Patuares. Tá? Depois, então, a gente tem... O A Mortalha. A Mortalha. Que é de 2017. Fala pra gente desse livro. São contos de amor e morte, né? É um neologismo, é uma palavra que eu inventei, que é o amor e morte, brincando com o negócio da mortalha, né? Todos os contos são permeados por amor e morte de alguma maneira. E essa sua característica, assim, essa sua fascinação, assim, pelo ódio, pela tragédia, da onde vem essa inspiração? Não tá na Clarice Lispector. Tá sim, tá. É que a Clarice... Tenho certeza absoluta que ela é dramática, Não, né? mas a Clarice, por exemplo, você pega um dos contos mais conhecidos da Clarice, o conto Amor. Não é um conto de amor, é um conto de angústia. É um conto de sofrimento, não é? Sofrência pura. Então, todos eles, na verdade, né, traçam alguma maneira o lado sombrio do ser humano. Que somos todos nós, no final das contas. Todos nós, né? Todos nós. Aliás, na maioria das vezes é o mais aparente, né? E outra, né? Se a gente não sublimar isso de alguma maneira, a gente faz isso na vida real, né? Exatamente. O Freud já diria isso. Então é melhor escrever, melhor fazer arte, melhor fazer arte, né? E agora esse livro com esse tema, né? Com esse título tão interessante, Um Clitóris Encostado na Eternidade. Esse livro, na verdade, isso não era o título inicial, não. O título inicial era o título do último poema, acho que chama Temporais. Mas aí, isso era a epígrafe, né? A poesia é um clitóris encostado na eternidade. E aí o editor achou por bem colocar isso como título do livro. Achei interessantíssimo. Porque na verdade eu quis dizer com isso que a poesia é justamente essa mistura entre o sagrado e o profano, né? Entre o trivial e o que é eterno. Então eu acho que é mais ou menos isso que eu acredito na poesia, né? As palavras sujas como alvejantes do mundo. Olha só, gente, aqui é filosofia pura, poesia pura. E o Nietzsche? Isso aí foi minha dissertação de mestrado, né? Que virou livro e foi publicado agora, esse ano. Ah, é recente. Janeiro. É o mais recente. É o mais recente, publicação saiu esse atual. ano. Atual, faz 4 meses, 5 meses. Muito legal. E a sua dissertação de mestrado... Foi adaptada. Você traz o Nietzsche. Tão complexo o Nietzsche. Mas na verdade não é, sabe? Não? O Nietzsche, por que eu gosto do Nietzsche, né? Porque ele faz Essa era a minha pergunta. Por que você gosta do Nietzsche? Porque ele faz uma intersecção entre filosofia e literatura, né? Que são as duas áreas que eu mais gosto. Então o Nietzsche, ele tá ali no meio da coisa, ele tá naquele limbo, sabe? Ele não é nem um filósofo propriamente e nem um literato. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Eu acho que talvez ele seja um filósofo-poeta, ou um poeta-filósofo. É de Nietzsche. A vida sem a música seria um erro? É de Nietzsche. Aliás, clássico. O Nietzsche também, as frases do Nietzsche, elas penetraram no imaginário popular, né? Muitas frases dele. Sim. Por exemplo, uma frase que virou autoajuda, inclusive, né? O que não causa a tua morte te fortalece. Essa é uma frase literal do Nietzsche, não é? Exato. Mas ela, tirada de contexto, ela parece mesmo de autoajuda, não parece? Agora, ele parece, né? Tirada do contexto, parece. Agora, Nietzsche tinha uma implicância, assim, com as mulheres? Como é que era isso? Olha aí, tá vendo que eu já li Nietzsche, tá? Mas aí eu fico tentando... E você sabe que... Ele tinha uma implicância com as mulheres, era uma coisa. Mal resolvido, talvez, né? Então, me fala. Tem uma das mulheres que ele foi apaixonado é a Luiz Salomé, que era uma grande psicanalista do século XIX, não é? Inclusive antes de Freud, e ela não é tão estudada quanto Freud, né? Mas o Nietzsche... Por quê? Mulher. Exato. Aliás, eu posso dar uma dica de leitura? Pode, claro. Eu sou professor de filosofia e eu me incomodo muito porque nas minhas aulas a gente segue, claro, um parâmetro curricular e 95% dos pensadores são homens, não é? Então eu indico um livro da Juliana Pacheco chamado As Filósofas, Mulheres... se eu estiver enganado, depois você me corrige. Mulheres na História da Filosofia, algo assim, né? Porque assim, ela faz um levantamento de muitas filósofas, desde a Grécia Antiga até a atualidade, e ela traz pra gente como o pensamento de algumas mulheres foi silenciado. Interessante. O pensamento foi silenciado. Interessante demais. Então vale muito a leitura desse livro. Não, e olha, nós estamos fazendo, pela Fundação do Livro Leitura, Adriana Silva, inclusive, é uma das vários autores, algumas biografias, né, das pessoas que foram importantes para o desenvolvimento econômico, educacional, social da cidade de Ribeirão Preto. Isso é uma demanda de um patrocinador tal, que é muito ligado à literatura e ele tem uma vontade de registrar
sobretudo aquelas pessoas que foram importantes para a cidade que estão totalmente esquecidas. Sim. E aí a gente, né, fazendo uma pesquisa aí para pegar do último século, sobretudo, as pessoas... Você não tem mulher. Pois é, mas é uma coisa... Não tem mulher. Num livro que nós vamos lançar aí, acho que 16 ou 17 mini biografias, nós conseguimos colocar 2 mulheres. Uma delas, claro, sim, a Junqueira, né, que talvez seja a mais conhecida ou lembrada, e uma pessoa que foi uma enfermeira da USP, que na época tal, até ajudou muito lá no final da Segunda Guerra, aquela coisa toda. Mas você não tem mulher. Quer dizer, não é que elas não fizeram história, não é que elas não participaram, elas foram silenciadas. Claro. E aí, como você não tem o registro, exato, né, você vai apagando a memória. É. Mas eu gostei muito dessa dica, viu? Então, respondendo, o Nietzsche é muito machista, ele é muito misógino. E quando eu até falei disso um tempo atrás para alguns alunos, quando a gente estuda um autor, não é que a gente concorde com ele 100%. Inclusive, essa parte do Nietzsche é muito asquerosa, né? E ele deve ser, inclusive, criticado por isso, não é? Estudar um autor não significa idolatrá-lo, muito pelo contrário, claro, né? Claro, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na verdade, é conhecer, entender o pensamento dele, não concordar com ele. Não, e muitas vezes... ser crítico a ele. Exatamente. Bom, a gente continua conversando aqui com o Matheus Arcaro, numa conversa super gostosa, e daqui a pouquinho a gente vai entrar aqui nesse bodezinho e nesse cubinho aqui de arte e vanguarda. A gente volta já já, não sai daí. Matheus, sabe que eu sempre admirei quem consegue montar esse cubo, né? Eu não sei montar, eu só trouxe ele porque eu acho ele muito interessante em termos artísticos, não é? Em termos de imagem, né? Muito. Eu ganhei esse cubo quando eu era adolescente também, eu acho, um pouco depois. E eu sempre gostei de artes visuais. E eu pinto como hobby, né? Eu tenho algumas exposições feitas e tal, mas eu não me considero um artista plástico propriamente. Eu gosto de pintar, gosto de expor, mas nada profissionalmente. Picasso... Todos são do Picasso aí, né? Todos são do Picasso, né? Acho assim, né? Eu costumo... Essa aqui é clássica. Eu gosto de brincar que eu acho que a literatura, ela tá muito mais próxima das artes visuais do que propriamente, sei lá, de um texto filosófico, por exemplo. Porque a literatura é construir imagens. Sim. A literatura é como o pintor, né? Quando você escreve bem, você faz o seu leitor entrar naquela cena. Né? É muito mais próximo da arte visual do que propriamente de um texto jornalístico ou filosófico, sim, né? Sim, eu nunca tinha pensado por esse... Mas você tem toda a razão. Claro, a gente vai construindo imagens, exatamente, né? Você vai... por meio das palavras. Os pintores usam os pincéis e nós usamos as palavras, né? Você sabe que eu nunca tinha visto nada de Picasso em cerâmica. E ele tem coisas incríveis em cerâmica, né? Existe um museu... chama-se MIC, Museu Internacional de Cerâmica, que fica na cidade de Faenza, na Itália, que é onde a gente faz um festival de música, junto com o departamento de música aqui da USP. E teve uma exposição, ó, tá vendo aqui, ó, cerâmica, ó? Olha que interessante aqui, ó, consegue mostrar? E tinha uma exposição de Picasso só de trabalho dele em cerâmica. E esse museu em Faenza, ele foi parcialmente destruído na Segunda Guerra Mundial. E aí, o que eles fizeram? O que a cidade fez? A cidade fez um apelo para todos os artistas ou colecionadores que tivessem, né, obras e que pudessem doar para o museu. Então ele praticamente foi totalmente reconstruído. E Picasso manda então um monte de coisa em cerâmica para o museu. E aí tem coisas deles lá que nunca foi assim, mostrado ou exposto no mundo inteiro, entendeu? Dizem que o Picasso era muito arrogante, né? Era muito prepotente. Você sabe dessa história? Não. Tem uma história muito famosa do Picasso, né? Que ele já era o Picasso e aí o bar tava já fechando, né? O Picasso lá bebendo a noite inteira, não sei o quê. E aí o garçom chegou para ele e falou, ó, seu Pablo, né? Tá na hora de fechar, vamos encerrar a conta, não sei o quê. Trouxe a conta para ele. E aí o Picasso fez um desenho e entregou pro garçom. Aí o garçom, nossa, muito obrigado. Tomara que o garçom tenha guardado. Então, mas olha só, olha o complemento da história. Aí o garçom perguntou ao Picasso, o senhor não vai assinar? Aí o Picasso respondeu, eu quero pagar a conta, não quero comprar o bar. Olha, que arrogante. Mas só esse desenho, se ele já guardou, tá bom, né? Mas provavelmente ele compraria o bar, né? Então provavelmente ele compraria o bar, claro. E o Picasso tem uma relação com o Nietzsche também, na minha perspectiva, sabia? Tem uma frase do Picasso que ele fala o seguinte, eu demorei a vida inteira para conseguir pintar como uma criança, não é? E quando o Nietzsche fala da metamorfose do espírito, né, a terceira e mais evoluída, digamos, o espírito mais evoluído é o da criança, né? A criança que cria sentidos, que sabe brincar, que leva a vida como um jogo. Então o Picasso e o Nietzsche, eu acho que eles estão muito próximos nesse sentido.
Olha só, gente, eu tô falando para você que essa conversa com o Matheus aqui tá maravilhosa, assim, né? Porque, na verdade, professor, né? Tem sempre algo para nos ensinar aqui. Agora, o Matheus pai. Matheus pai. Muito bem. Esse bodyzinho eu comprei... Sabe que o chaveiro do meu carro é a cara da Frida, né? É mesmo? A Frida. É uma coisa impressionante, né, a Frida, como ela tem potência, né? Muito, né? Esse bodyzinho eu comprei antes da Antonella nascer, e eu acho que a paternidade ela mudou minha vida completamente, assim, sabe? Porque é o seguinte, antes da Antonella nascer, nasceu o Arthur, né? O Arthur... Então você é pai de 2. De 2, eu sou pai de 2, só que eu não vi o nascimento do Arthur, né? Eu vim depois. Então quando a Antonella nasceu, na verdade foi a instauração de uma paternidade dupla. E a Antonella veio com essa coisa da menina, com essa coisa da... Sabe? E a gente sabe, né? Eu escrevi um dos contos do meu livro, do Amortalha, chama-se A Gestação de um Pai. E eu falo dessa coisa, né? Que o mundo é muito machista, o mundo é muito intolerante às vezes com as mulheres, não é? Então eu acho que ser pai de uma menina, eu acho que é diferente nesse sentido, né? De saber que o mundo vai ser muitas vezes desonesto e machista com ela. Então eu escrevi um conto a partir desse recado que eu queria. Eu queria deixar um recado para ela no futuro, sabe? Quando ela tiver uns 15, 14 anos e ela puder ler esse conto, ela vai falar, meu pai escreveu quando eu ainda nem tinha... Meu pai tinha razão. Nem tinha nascido, continua tendo razão. Infelizmente, né? Mas enfim, acho que a paternidade mudou completamente o meu modo de enxergar o mundo. E isso, obviamente, assim, é retratado na minha literatura, né? Não tem jeito de não ser, né? Essa é uma questão interessante também, né? Como é possível separar autor e obra, né? Eu acho difícil. Mistura. Sempre mistura, né? Porque assim, a premissa da literatura é a mentira, é a ficcionalidade, mas sempre o ponto de partida é uma experiência da vida do escritor. Não tem como ser diferente, né? Então, é evidente que se o cara é pai, se a mulher é mãe, isso vai influenciar na literatura dela. Sim, porque são experiências vividas que vem para o papel, né? Não tem jeito. Tem uma história muito interessante do Cristóvão Teza, que é um escritor lá do Rio Grande do Sul, né? Ele lançou o Filho Eterno. E aí, esse dilema, né? Não é um relato de como é meu filho, porque eu sou um escritor, eu faço arte. Então eu peguei a história do meu filho e transformei e ficcionalizei para virar uma história, não é? Então, porque se fosse simplesmente a história do filho, não seria literatura. Seria um diário, seria biografia, mas não literatura. É verdade. Agora me fala uma coisa, a Antonella tá com que idade? 4 anos, vai fazer 5 anos agora em agosto, 5 de agosto. E o Arthur? O Arthur vai fazer 11 em setembro. Uma diferençazinha aí. Uma diferença grande, né? E agora que se nota mais, né? Ele tá entrando na pré-adolescência, né? E ela muito menininha. E ela ainda meninota, começando... e a gente tá fazendo... Ela tá aprendendo as palavras agora, isso é maravilhoso, né? Então ela tá aprendendo a juntar as palavras no sentido escrito, né? Sim. Então ela tá escrevendo o nominho dos alunos. Né? Aí ela... papai, eu quero escrever o nome da Júlia. Aí ela escreve o J e depois qual vem, não sei o que. É uma delícia, né? Porque aí você se sente... Nossa, a gente escreveu um livrinho juntos recentemente, o livro das rimas. E ela mostrou na escola, ficou toda orgulhosa e não sei o que. É muito bacana. Claro, né? Você acha que essa experiência paterna te humanizou mais? Sem Porque dúvida. Você me parece sempre muito sensível, sempre já muito humanizado, sempre ouvido com as causas mais sociais. Isso já está no exemplo que você deu de quando você era publicitário, né? De que fazer o anúncio de algo muito caro ou para pessoas ricas, aquilo de uma certa forma te constrangia, né? A coisa do luxo que constrange. Mas eu acho que a paternidade me trouxe mais humanidade, sabe? Mas, assim, ser pai, e quem está nos assistindo sabe disso, pai e mãe, né? Sim, é uma entrega, né? É uma entrega. Total, né? Então. Porque a pessoa vai morar na sua casa, ela vai comer da sua comida, ela não vai pagar nada. E você né? ainda é responsável por ela. Você é responsável por ela e ainda você ama ela incondicionalmente, né? Então é uma entrega muito grande, né? E você tem que abdicar de várias coisas da sua vida, né? Muita coisa, sempre, né? Eu então... falo que filho é igual a videogame. Eu tenho 3 filhos, né? Já 2 adultos, né? 23, 21 e 15 anos. Eu falo que filho é igual a videogame. A próxima fase é sempre a mais difícil. Não é? Você tá me assustando desse jeito, hein? Não tem. Porque a Antonella, o Arthur tão pequenininho, eles estão ali com você. Você sabe onde estão. Eles não vão a lugar nenhum sem você. Aí a hora que começa a ficar adolescente, né? Eles vão a qualquer lugar sem você. Mesmo que você, sabe, pensa que saiba onde eles estão, você nunca vai ter certeza. Então é aquilo, confiar nos valores que você dá, na educação que você dá, né? Deixar seguir a vida. Porque se a gente prender também não é a saída, não é o objetivo, né? não é a saída, muito pelo contrário. Não, porque tem alguns pais que pensam assim, né? Mas o filho tem que ser criado pro mundo, né? Infelizmente. Aí você cria aquele filho que vive numa bolha, né? Vive numa bolha e não vai ser um adulto nem saudável, nem produtivo. Exatamente.
Matheus, olha só, nosso tempo está acabando, mas que delícia de bate-papo. Nossa, Muitíssimo obrigada. Passou muito rápido, né? Já estou sabendo da Antonella, do Arthur, já sei porque que Clarice Lispector era importante na sua vida. Olha o tanto de coisa que a gente sabe da sua vida, suas obras incríveis. E olha, a gente fica a dica, né? Para conhecer aí a literatura, o trabalho do Matheus. Olha quanta obra bacana escrita. Algumas livrarias, né? Então, ou direto no site da editora, Patuá. Esse do Nietzsche. Amavícia. Amavícia. Os de literatura todos são da editora Patuá Isso e o livro acadêmico é da Amavícia. Então é só entrar no site aí, começar a ler. Obrigada, Matheus. Obrigada a você de casa. A gente se encontra no próximo programa. Um beijo grande para você.